Vamos iniciar então agora a questão de número 10 do Exame de Suficiência de 2017.2. Iniciando aqui pela leitura da questão. Assinale entre as opções a seguir aquela que apresenta a correta relação entre o tipo de ativo e o exemplo de item a ser considerado na mensuração inicial como componente do seu custo. Então, inicialmente aqui, pessoal, aqui uma questão teórica, né? Que não tem cálculo, não tem nada, então a gente só tem que entender o que está pedindo a questão primeiro, para depois analisar aí as opções, né? Observe aí, ó, a relação entre o tipo de ativo e o exemplo de item, né? Um exemplo de item a ser considerado na mensuração inicial como componente do seu custo. Eu tenho um ativo, a primeira situação aí, eu tenho um ativo, e na mensuração, na apuração ou na apropriação do seu valor inicial, esse item ele pode ser componente do seu custo. Então, a gente pode entender como componente do teu custo, tá certo? É essa a correta leitura e interpretação dessa questão aqui, tá certo? Então, eu tenho que pensar que eu tenho um ativo e eu tenho aí um componente inicial, né? Na sua mensuração inicial que faz parte do seu custo, que pode fazer parte do seu custo, perfeito? Então, vamos analisar aqui friamente as opções. Ó. Temos a opção A, ativo imobilizado, são custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço no mercado, incluindo propagandas e atividades promocionais. B. Ativo intangível, honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. C. Estoque, despesas de comercialização incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Frete, né? E D. Propriedades para investimento, perdas operacionais incorridas antes da propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Certo? Então, vamos analisar aqui, pessoal, cada uma dessas opções. Ó. A opção A, então, ele deixa claro aí o quê? Que custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, tá certo? Se isso é um custo incorrido aí na introdução de um novo produto ou serviço, isso não está ligado diretamente com um ativo, tá certo? Isso é uma despesa da empresa, perfeito? Essa que é a interpretação. A opção B eu vou pular para a gente falar no final. E a opção C, estoques, por exemplo, as despesas de comercialização, que ele deixa claro aqui, ó, inicia com despesas de comercialização. Se eu estou falando da comercialização, pessoal, eu estou entendendo que já houve a venda desse item, tá certo? E se houve a venda, eu tenho que reconhecer essa despesa de comercialização, ou até mesmo de uma possível propaganda, como despesa e não como parte integrante do seu custo, tá certo? Opção D, propriedades para investimento, que ele fala aqui também de perdas operacionais. Ora, se eu tenho perdas operacionais de um determinado item, pessoal, eu já reconheci isso aqui, ó. Perdas eu tenho que reconhecer lá no resultado, também é uma despesa, tá certo? Então, o único item que sobra, que foi o que a gente deixou aqui para falar por último, é a opção B, honorários profissionais, tá certo? Então, honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Todos esses honorários que eu aplico nesse ativo para deixar ele em condições de uso, até o momento que eu decidi usar ele, eu vou reconhecer ele como parte integrante do teu custo, tá certo? Ele é, aqui na mensuração inicial, parte integrante do teu custo. É isso que a legislação contábil fala, tá? Então, para fazer a resolução desse tipo de questão é um pouco mais complexo, tá, pessoal? Tem que fazer um estudo aí teórico, né, dessas questões aí, desses pontos, né, do imobilizado, do intangível, do estoque e de propriedades para investimento. Só que para fazer esse tipo de estudo de uma forma detalhada, eu confesso que é bastante conteúdo mesmo, né? E questões teóricas não são o foco do exame aí, né? Mas eu peço para vocês que deem uma analisada de item por item e até talvez façam a resolução por eliminação, né? Observe aqui o imobilizado, ó, custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais. Propaganda a gente sabe o tratamento contábil dele, né? Propaganda é uma despesa. Pulando a B aqui, ó, estoque, ó, despesa de comercialização, despesa também. E propriedade para investimento, onde ele fala que tem perdas operacionais, despesa também, perfeito? Logo, a alternativa correta para essa questão é a opção B, tá certo? Até mais.